Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos desta quarta lição, que é o título Praticando a Fé. E o título do nosso tópico de hoje, nosso segundo tópico é Acalmando os Ânimos. Portanto, pergunta A: em um mundo cheio de ódio, como e por que devemos ser diferentes? Tiago 1, versículo 19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Portanto, é a orientação dada pelo apóstolo para nós. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio também para se irar. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 243, diz o seguinte: estabeleçam como regra nunca criticarem um ao outro, mas incentivem e elogiem sempre que puderem. Alguns consideram uma virtude ser desinibido e elogiam o hábito de expressar abertamente os pensamentos desagradáveis que carregam no coração. Eles permitem que um temperamento irado se derrame num dilúvio de críticas e reclamações. Quanto mais falam, mais empolgados ficam, e Satanás está posto para ajudar na obra, pois isso lhe agrada. As palavras irritam quem as ouve e serão rebatidas, provocando expressões ainda mais duras, até que uma pequena faísca se transforme numa grande fogueira. Ambos sentem que enfrentam todas as dificuldades possíveis e que suas vidas são extremamente infelizes. Por isso, tomem a firme decisão de controlar os pensamentos, as palavras e os atos. Quando algum de vocês se ressentir, estabeleça como regra ir sozinho e orar humildemente a Deus. Irmãos, regra áurea: silêncio, eloquência, não falar. Toda vez que você é atingido, toda vez que você sente que alguém ofendeu, sente que algo não correu como você queria, o silêncio é muito eloquente. Portanto, é uma regra simples e funcional, principalmente quando diz respeito a casal. Então, o cônjuge está mais nervoso que você fica tranquilo, se acalma. O dia que for você estiver mais nervoso, o cônjuge tiver essa mesma postura, silêncio, vão ver que muito das dificuldades que o inimigo provoca, é ele que arma tudo, ele vai perder e vocês vão sair ganhando. E aqui ainda traz uma demonstração muito interessante. Estabeleça como regra ir sozinho e orar humildemente a Deus. Quisera colocássemos isso em prática. Que bênção que seria para a família, porque um dos locais que mais o inimigo ataca é a família. Isso serve para pais para filhos, filhos para pais, esposos, esposas, serve para toda a união familiar. Se nós conseguimos fazer uso dessa atitude em casa, vai ser muito fácil e tranquilo usar ela lá fora. Portanto, é aqui a administração que traz para nós, dentro dessa pergunta, né? É um mundo considerado torpe, todo cheio de ganância, todo o ódio rola solto, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. E ainda estabelecer como regra orar a Deus, sozinho, falar com Deus, né? Pergunta B: por que um temperamento explosivo desagrada a Deus e como é possível corrigi-lo? Então, temperamento explosivo desagrada. Ponto. Como vamos fazer? Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E ainda acrescentava que o texto: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, é importante termos a noção disso e lembrar da necessidade que há de quem faz a justiça é Deus, e a ira do homem não tem capacidade nenhuma para gerir nem resolver nada. Muito pelo contrário. Não é pecado irar. Pecado é a maneira com que você vai gerir essa ira natural do pecado que irrompe no coração. Aí, a partir daí pode ser pecado, né? Filhos e filhas de Deus, página 142, diz a pena inspirada: alguns são irritados e começam a perder o domínio próprio na palavra ou no temperamento sob provocação e ficam tão embriagados com a raiva quanto o alcoólatra fica com a bebida. Olha que importante. São irracionais e não se deixam persuadir e convencer facilmente. Não são pessoas sensatas. Por ora, Satanás tem total controle.
Cada uma dessas demonstrações de ira enfraquece o sistema nervoso e as faculdades morais e dificulta controlar a raiva no outro episódio de provocação. É um parágrafo muito importante, muito intenso, muito revelador. Inclusive, para alguns pode ser mais revelador ainda. Então, se você tem a sua reação concernente a algo que impacta, que você não aceita ou que te ofende, se a sua reação for espontânea, precisa ter uma conversa muito séria com o Papai do Céu, porque aí qualquer coisa para ser melhorada, né? Não pode ter essa explosão, não pode ter essa reação. O aprender a ficar calado é algo que a primeira vez que você exerce, você faz um esforço tremendo. A segunda vez também é um esforço. A terceira você acha normal. Chega uma altura, você olha para a pessoa e fala assim, poxa, ela está meio nervosa, que pena. Depois eu trato esse assunto, não tem problema nenhum. Ou seja, chega uma altura que você trata aquilo com tanto normalidade, que o inimigo fala assim, pô, não deu certo. E a própria pessoa às vezes fica olhando para você e às vezes fala assim, não vai falar nada? Já respondi algumas e fala assim, não, a seu tempo. A seu tempo. Por enquanto deixa como está. E a própria pessoa às vezes começa a refletir naquilo que ela falou. E outra coisa que eu costumo usar quando a pessoa às vezes agride verdadeiramente, tá assim, eu falo, fulano, tá tudo bem contigo? Aí a pessoa dá assim quando a pessoa tá muito fora mesmo da casinha, ela responde, não tá não, e tal, responde isso aqui. E às vezes eu volto a perguntar assim, mas tem certeza que não tá tudo bem contigo? Ou seja, então, se a gente for brando, se a gente for tranquilo, se a gente não se ofender, né? Que quem ofende orgulho não somos nós, né? Então, a gente consegue aplacar aquela ira e não permitir que o inimigo vença. Continuando a leitura, diz o seguinte, deixa eu só ver aqui onde eu parei, sim. Há um remédio para essa classe, autocontrole total em todas as circunstâncias. Talvez o esforço para alcançar... Só um segundo, que houve aqui Desculpe, houve aqui uma intervenção na tela. Só há um remédio para essa classe, autocontrole total em todas as circunstâncias. Talvez o esforço para alcançar uma zona de conforto em que a pessoa não seja incomodada funcione por algum tempo, mas Satanás sabe onde encontrar essas pobres almas e atacar seus pontos fracos com frequência. Elas serão continuamente perturbadas enquanto pensarem tanto em si mesmas. Mas há esperança para elas, que esta vida, tão atacada por conflito e inquietações, esteja ligada a Cristo, e assim o eu não exigirá mais o primeiro lugar. Elas devem se humilhar dizendo com sinceridade, eu errei. Você pode me perdoar? Deus diz que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Esse é o único caminho seguro para vitória. Então, não é fácil. Todos nós temos um ponto de ruptura. E é nesse ponto de ruptura que o inimigo quer nos levar. Alguns, o ponto de ruptura está logo ali. Está fraquinho. E há outros que ainda faz uma gestão, tenta, tal, até que vai um ponto de ruptura. Mas nós não devemos ter um ponto de ruptura. Devemos realmente escorar em Cristo. Nota-se nitidamente que quando você reage a uma questão, é porque você se ofendeu. Não é porque a pessoa ofendeu você, é você se permitiu ofender. Então, pense nisso. Quando alguém te atacar com toda a força, você pensa assim, olha para a pessoa e pensa assim, poxa vida, ela não está bem, eu não vou falar nada agora. Fique em silêncio. E a pessoa fala, você continua em silêncio. Claro que o inimigo quer fazer com que a pessoa leve você à ruptura. Mas nesse momento, olha assim, Senhor, eu ouvi na lição que eu posso ficar em silêncio e resolver a questão com uma forma mais eficaz, me dê força. E pode ter a certeza que a força vem do alto. Você se humilhar diante de Deus e pensar assim, o eu aqui não tem lugar. Nesse momento, a pessoa está precisando da minha ajuda. E literalmente é isso. Às vezes o outro lado está precisando de uma ajuda e nem percebe. Então vamos lembrar de uma parte muito importante que disse ali a outra nota. Estabeleça como regra ir sozinho e orar humildemente a Deus. E a parte ira aqui nem sempre é possível. Muitas vezes é como regra, quando haver uma situação dessa, você levar o pensamento a Deus e conversar com Deus, humildemente. Essa humildade vai trazer com que as coisas você reaja de forma diferente. Então é importante fazer isso
Então, esse tópico acalmando os ânimos é para nós podermos realmente testificar de Cristo, principalmente quando isso acontecer com alguém que não é da nossa organização, não tem a mesma fé que nós temos, porque a pessoa vai pensar, poxa vida, depois que passar o calor do momento, a pessoa vai ficar assim, poxa vida, aquele homem é mesmo cristão, aquela irmã é mesmo cristão, nossa, aquele realmente é a reação dele, e aí fica ali um testemunho do Deus, do Jesus que nós servimos. Então, é a recomendação da nossa lição hoje. Eu apelo a todos e volto a repetir, comece a exercer em casa, com os filhos, com a esposa, com o esposo, faça esse exercício em casa e depois ele vai refletir lá fora, seja para quem for. Que Deus, nessa graça, nos abençoe para realmente conseguir acalmar nossos ânimos e lidar de forma mais tranquila com aqueles que não estão tranquilos. Essa é a minha sincera oração para o dia de hoje. Amém.